casa. Estamos aqui hoje com o Pedro Pinto, que é professor no Instituto Politécnico da Guarda e é administrador do site do Peopleware. E que nos irá mentorar na área da informática durante o evento CityEC nos dias 30 e 31 de maio. Pedro, boa tarde. Olá. Aliado à informática, diga-me quais é que são as áreas mais específicas com que está mais à vontade? Onde é que tem mais conhecimento, portanto, na área da informática? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite. Na área da informática, eu costumo trabalhar mais na área das redes. Um pouco agora ligado a estes novos conceitos de Smart Cities, se calhar um pouco mais ligado aqui à parte do Internet of Things, redes de sensores e também soluções e plataformas, obviamente. É esse um pouco o meu foco em termos de docência e também de investigação. Aliás, o meu projeto de mestrado foi feito um pouco nessa, por exemplo, na área da domótica, que também é uma área bastante interessante. E pronto, e o meu percurso tem sido um pouco esse também na área dos sistemas distribuídos, que são fundamentais para esta nova tecnologia, digamos assim, que nós estamos a viver e novas necessidades. Mas é um pouco aí, ou seja, redes, Internet of Things, é por aí. Pedro, nós realmente achamos que vai haver e costumam haver muitos projetos relacionados com o IoT e o que temos visto é que há sempre equipas que acabam a mostrar alguma solução também recorrendo a uma parte da hardware. Este ano isso poderá ser um bocadinho mais difícil de sequer arranjar peças para eles poderem pensar nisso. Acha que isso poderá ser uma dificuldade para as equipas do seu ponto de vista? Ou acha que eles têm que encontrar uma maneira de apresentar a ideia de outra forma, de outro ponto de vista? Bem, aquilo que eu costumo dizer sempre neste mundo da tecnologia e da inovação é que a coisa mais importante que é necessária neste momento é a tal ideia, né? E depois é uma questão de nós sabermos vender o produto, né? Isso sempre foi, essa é a lei quase do negócio. Ou seja, eu não vejo propriamente nenhum entrave. Até pelo contrário, né? Ou seja, as equipas vão ter que arranjar aqui uma forma inteligente, obviamente, mas também de conseguir, de certa forma, passar a sua ideia para as pessoas que vão fazer a votação. Por isso, não vejo propriamente nenhum problema a esse nível. Pelo contrário, até um conjunto de oportunidades que podem ter aqui, porque também há simuladores, podem fazer as apresentações de outra forma. Hoje em dia, ao nível tecnológico, há tantas formas de nós apresentarmos os nossos conteúdos, e o desafio também é um pouco esse, né? Porque muita gente fala no mundo online, né? Nós percebemos durante este confinamento que, de facto, há algumas coisas que ainda não são bem iguais ao mundo físico, né? Especialmente a questão das emoções e dos sentimentos que a gente não consegue passar, nem consegue, de certa forma, fazer com que as outras pessoas sintam aquilo que nós estamos a viver. Mas é esse o desafio, é um pouco por aí. É verdade, Pedro. As equipas vão ter que se adaptar a este modelo online. Gostava de lhe dar agora a oportunidade de deixar uma mensagem aos nossos participantes, alguns conselhos, uma motivação e se calhar até mesmo alguns desafios. Ok, pronto, a este nível, eu acho que, e sendo o CityEC uma coisa, vamos falar no interior no seu todo, eu acho que as equipas se poderiam focar no interior. Ou seja, nós conseguirmos de certa forma, desenvolver soluções para o nosso interior, para não ser tão aquele interior como se fala, né? Porque temos cá também know-how, temos cá pessoas que fazem, temos ideias, temos inovação e temos uma coisa que é muito importante, que é a inspiração, ou seja, há muitas coisas onde a gente se pode inspirar, seja agora na parte do turismo, seja na gastronomia, seja na parte dos próprios rios até, ou seja, há muita coisa que nós podemos desenvolver. E eu também costumo dizer isto, que é, as soluções mais simples são normalmente aquelas que fazem sucesso, né? Toda a gente sabe isso, claro, há coisas bem mais complexas que também fazem sucesso, mas o desafio que eu deixava era as pessoas que vão desenvolver alguma coisa pensassem o que é que, obviamente que ainda não está desenvolvido, mas que de certa forma chegassem a esta conclusão do tipo, coisas simples que não existem, mas pensem no mais simples que existe. Okay? Nós, durante este período da pandemia, percebemos que há coisas que, sei lá, eu posso vos dar, eu criei um grupo de emergência, de voluntários aqui da Guarda, e o facto, por exemplo, de um momento para o outro,
as lojas terem que fechar, não havia um sítio onde, por exemplo, ter os horários das lojas. Não havia uma forma de, por exemplo, comunicar rápido com a população, ou de sabermos alguns indicadores da cidade. E quando eu digo cidades, não pensem só nas cidades, né? Pensem em cidades, pensem em vilas e pensem nas nossas aldeias, né? Porque há muita forma aqui de fazer. Por isso eu deixava este desafio, que é focarem-se em áreas e soluções para o interior, seja no imobiliário, seja na gastronomia, seja no turismo, seja na educação, seja na natureza. Por exemplo, uma plataforma para recolher trilhos onde as pessoas pudessem correr, saber, ok, eu vou a Tomar, onde é que eu posso correr? Eu vou a Castelo Branco, onde é que eu posso correr? Uma coisa muito simples, por exemplo, onde é que eu posso beber água? Né? São coisas muito simples. Eu como pessoa que ando sempre a correr e gosto de beber água, às vezes vou para sítios onde só existem fontes, né? E a gente também... eu gostava de saber, por exemplo, onde é que estão localizadas isso noutras cidades, e se de facto, qual é que é a qualidade até da água, né? Por exemplo, em Lisboa há soluções a esse nível. No interior não há, mas no interior até existem, se calhar, muito mais fontes do que em Lisboa, né? E também deve ser melhor correr no interior do que correr em Lisboa. Exatamente. Ou seja, lá está, pronto, é nós olharmos para os nossos territórios e desenvolvermos soluções para eles, que se calhar depois de um dia até podem ser procurados por outras regiões de maior densidade populacional, mas a ideia pode surgir aqui e há muitas formas onde a gente se pode inspirar. Ok, Pedro. Muito obrigado pela entrevista, pela sua disponibilidade. Esperemos que tenha uma boa experiência no CityEC nos dias 30 e 31 e vemo-nos lá. Ok, parabéns pelo projeto e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado.